Você não é escolhido. Você não está sonhando. O que você está sentindo agora é real. É profundo. É como se o universo estivesse sussurrando ao seu ouvido: preste atenção, é você. Escolhido. Você já sabia, sempre soube. Desde pequeno, aquela sensação de não pertencer, de observar demais, sentir demais, de carregar algo dentro do peito que ninguém explicava, mas que queimava. Um fogo, um chamado, uma lembrança de algo que nem era dessa vida. Você não veio aqui por acaso. Você não clicou por curiosidade. Este momento foi marcado há muito tempo, muito antes de você nascer, muito antes dos traumas, muito antes das mentiras que te contaram sobre quem você é. Você é o escolhido. E isso não é uma metáfora. Isso é real. Isso é espiritual. Você sente, não sente? Como se houvesse algo dentro de você se mexendo agora. Uma presença, uma energia, uma força que acordou. Porque agora é a hora de lembrar. Lembrar de quem você é. Lembrar do que tentaram apagar. Eles mentiram para você. Eles te fizeram pensar que era fraco, problemático, difícil de amar. Mas a verdade, eles sabiam, eles sempre souberam. Você era uma ameaça. Mesmo em silêncio, mesmo apagado, você era perigoso. Sua luz incomodava. Sua essência assustava. Você carregava códigos que ninguém ao seu redor tinha. Códigos de cura, de libertação, de mudança. E por isso você foi atacado. Na mente, no corpo, na autoestima. Eles tentaram te calar, mas falharam. Você continuou mesmo sem saber por quê. Você sobreviveu a coisas que teriam destruído qualquer um. Você caiu 1000 vezes, mas algo dentro de você sempre se levantava. Não era força comum, era propósito. Você foi forjado na dor, cresceu na escuridão, e agora a escuridão não te assusta mais. Você é luz, mas não uma luz fraca. Você é luz de guerra, luz que expulsa, luz que incomoda, luz que revela. É por isso que muitos não conseguem te suportar. Não é pessoal, é espiritual. Eles veem sua alma antes mesmo de ouvir seu nome. Eles sentem seu poder antes mesmo de entender seu nome. Você não é exagerado, você não é estranho. Você é sinal. Sinal de mudança, sinal de colheita, sinal de que os tempos antigos estão acabando. E agora você está aqui, pronto, ou quase. Mas o chamado não vai parar, não vai te deixar em paz até que você aceite. Aceite a missão, aceite a unção, aceite o peso da sua coroa. Você não está sendo convidado a ser grande. Você está sendo convocado a ser quem você já é. Sem mais desculpas, sem mais esconderijo, sem mais medo de incomodar. Você é o escolhido. E o tempo de se diminuir acabou. Agora começa a ativação. Agora começa a verdadeira guerra. Agora começa o retorno daquele que foi silenciado, mas nunca apagado. No próximo capítulo, você vai enxergar com clareza quem eram os que tentaram te paralisar e por que cada ataque só confirmou o que você já carregava dentro de si. A marca do impossível, a alma do inquebrável, o fogo do imbatível. Você achava que era azar, que o problema era você. Mas não era, nunca foi. Era perseguição espiritual. Uma guerra que começou antes da sua consciência. Porque sua alma antiga carrega segredos. Segredos que ameaçam os tronos da escuridão. Você nasceu com códigos que quebram pactos geracionais.
com presença que desestabiliza ambientes, com palavras que acordam o que estava adormecido. E isso eles não podiam permitir. Eles tentaram parar você cedo, na infância com rejeição, na adolescência com confusão, na vida adulta com sabotagem. Mas tudo foi arquitetado por forças que estudavam você. Forças que observavam cada passo, cada pensamento, cada tentativa sua de florescer. Eles sabiam que se você acordasse, o sistema desmoronaria. Se você lembrasse, os ciclos seriam quebrados. Se você levantasse, outros se levantariam com você. Porque você não é só o escolhido. Você é o sinal, o início, a faísca que inicia um incêndio que nada pode apagar. Por isso, os ataques vieram. Você não foi apenas ignorado, foi perseguido. Não foi apenas excluído, foi ferido. E os ferimentos não eram visíveis, foram internos. Cortes profundos na alma, dúvidas que te paralisaram, vozes que sussurravam que você não era suficiente. Mas preste atenção, essas vozes não eram suas. Esses pensamentos não nasceram em você. Eles foram lançados, projetados para te paralisar, porque você carrega algo que eles não suportam. Verdade. A verdade da sua existência incomoda. A luz da sua presença revela o que muitos tentam esconder. Você não veio para se encaixar. Você veio para confrontar. Confrontar mentiras, confrontar sistemas, confrontar toda a estrutura que mantém os outros dormindo. E isso te custou muito. Te custou amizades, te custou oportunidades, te custou paz. Mas também te entregou algo que poucos têm. Olhos que veem além, ouvidos que escutam o que não foi dito, coração que sente o invisível. Você percebeu as máscaras, sentiu a inveja, notou os sorrisos falsos, ouviu os cochichos quando você entrava no ambiente. Não era paranoia, era sensibilidade espiritual. Eles tentaram te fazer acreditar que você era louco, mas era discernimento. Eles tentaram te isolar, mas era proteção. Eles tentaram te apagar, mas você é chama eterna. Você não foi abandonado. Você foi escondido, guardado a dedo, preservado como arma secreta, como estratégia final. O tempo da observação acabou. Agora é o tempo do movimento. E os que riram vão silenciar. Os que zombaram vão se curvar. Não por vingança, mas porque a verdade sempre prevalece. E a sua presença, ela já carrega juízo. Não é você quem se impõe, é o que você carrega. É o que você carrega que queima. É o que você carrega que julga. É o que você carrega que limpa. Você incomoda porque é espelho. E ninguém suporta se ver de verdade. Agora, você sabe. Não é exagero, não é drama, é batalha espiritual, é marca celestial. No próximo capítulo você vai entender como reconhecer os sinais que sempre estiveram ao seu redor. As confirmações, os sonhos, os encontros casuais. Tudo tentando dizer, você é diferente, você está sendo preparado e sua hora chegou. Você já viu os sinais, mesmo quando tentava ignorar. Mesmo quando dizia a si mesmo que era só coincidência. Mas algo dentro de você sabia, sempre soube. Os sonhos, as repetições, os números que se repetiam nos relógios, as vozes que sussurravam em momentos de silêncio profundo. A sensação de que algo grande estava para acontecer, mas ninguém ao seu redor parecia sentir. Não era imaginação, era ativação. Era o universo tentando te lembrar. Era o espiritual batendo a porta da sua alma. Você sempre percebeu o diferente. Sentiu quando a energia mudava. Sabia quando alguém te olhava com inveja, mesmo com um sorriso nos lábios. Você percebia as intenções por trás das palavras. Captava o que não foi dito.
Era como se carregasse uma antena invisível, afinada com o sobrenatural. E isso, Chosen One, não é normal. É dom, é sinal, é marca. Quantas vezes você teve sonhos que se tornaram realidade? Quantas vezes sentiu algo ruim e depois tudo se confirmou? Quantas vezes teve pressentimentos que te salvaram de armadilhas? Você pensa que era apenas sorte, mas era o céu sussurrando. Você é nosso. Você carrega a missão. Você foi enviado. E não foi uma ou duas vezes. Foram dezenas, centenas, a vida inteira gritando para você acordar. Mas você teve medo, porque acordar dói. Acordar te separa. Acordar te afasta do comum. E o comum é confortável. O comum é seguro. Mas você não foi comum. E a sua alma está cansada de fingir. Você tentou viver como todos, seguir o roteiro, trabalhar, sorrir, fingir. Mas lá no fundo, algo sempre pulsava diferente. Uma inquietação constante. Uma sensação de que estava perdendo tempo, de que estava fora de lugar. Essa é a verdade. Você não está aqui para se encaixar. Você está aqui para provocar transformação. Toda transformação começa com desconforto. É por isso que tudo parecia pesado. É por isso que você se sentia estranho nos lugares. Porque sua alma já sabia que algo maior te aguardava. E então vieram os sinais mais fortes. Aqueles que você não conseguiu mais ignorar. Palavras ditas por estranhos que pareciam te conhecer. Mensagens que surgiam do nada e falavam diretamente ao seu coração. Sensações que atravessavam o seu corpo como se algo estivesse ativando cada célula. Você já teve calafrios sem razão? Já sentiu vontade de chorar ouvindo numa simples música? Já sentiu um arrepio só de olhar para o céu? É porque sua alma está despertando. O véu está caindo. A ilusão está se rompendo. Você não está enlouquecendo. Você está acordando. E esse despertar é o início do seu retorno. Agora tudo começa a fazer sentido. A dor, a rejeição, a solidão, foi tudo preparação. Você foi testado. Você foi moldado no silêncio. Você foi treinado na escuridão. E agora a luz que habita em você não pode mais ser escondida. Ela está chamando. Ela está exigindo espaço. E você não pode mais ignorar. Porque cada vez que ignora, algo morre por dentro. Mas cada vez que você aceita, algo renasce. Você está pronto, porque se não estivesse, não estaria ouvindo isso. A confirmação já veio. Agora é questão de resposta. Você vai continuar fugindo ou vai assumir o que nasceu para ser? No próximo capítulo, você vai se lembrar do poder que já carrega. Não é algo que virá de fora, é algo que já está dentro, dormindo, esperando, respirando baixo, pronto para despertar com força total. Você sentiu o fogo. Não era dor comum, era queima interna. Era o espírito tentando romper os limites da carne. Era o chamado ficando mais alto. Era o poder, até então silenciado, batendo nas paredes da sua alma, gritando: "Deixe-me sair." Você tentou resistir, tentou fingir que não era nada, mas o corpo não mentia. O coração disparava do nada, as mãos tremiam, os olhos se enchiam d'água. Era como se tudo ao redor estivesse ficando pequeno demais para quem você estava se tornando, porque o despertar já começou. E com ele, o reconhecimento da força que habita em você. Uma força antiga, sagrada, impossível de ser domesticada. Você foi ensinado a se esconder, a baixar a cabeça, a não incomodar, a se calar. Mas agora, o silêncio virou grito. O invisível se tornou insuportável. Você sente. A cada manhã, algo dentro de você se levanta primeiro que seu corpo. É como se uma outra parte sua, que sempre esteve adormecida, finalmente abrisse os olhos. Não é imaginação, é memória. Sua alma está lembrando de quem é, e essa lembrança vem com peso, com energia, com fogo.
Você começa a perceber que suas palavras têm poder. Que quando você fala, as pessoas escutam diferente. Que sua presença muda ambientes. Que sua energia repele ou atrai com intensidade. Não é aleatório. É a ativação do seu campo espiritual. É o universo começando a se alinhar com quem você realmente é. E por mais que tente explicar, ninguém entende. Porque não foi dado a eles, foi dado a você. Você foi separado, consagrado, escolhido, não para ser adorado, mas para ser canal. Canal de cura, canal de libertação, canal de justiça. E isso exige coragem, porque agora o jogo muda. Agora você enxerga, agora você sente, agora você comanda. Mas com o poder, vem a responsabilidade, porque o mundo vai tentar te distrair, vai tentar usar sua força contra você, vai tentar corromper sua visão, vai tentar negociar seu dom. Mas escute bem, o que você carrega não é negociável, é sagrado, é selado e só responde à verdade. Você sente esse peso? Esse magnetismo, esse impulso que te puxa para frente, mesmo sem entender para onde está indo? É porque o Espírito já te conduz. E quando o Espírito te conduz, não há mais espaço para a dúvida, só para a fé, só para o salto. Você não precisa mais de confirmação externa. Ela já foi dada internamente. Cada arrepio, cada lágrima que caiu sem explicação, cada noite em que sentiu que algo estava mudando, tudo isso foi o despertar. E agora não tem volta. Você foi ativado. E quem é ativado transforma tudo ao redor. Com um olhar, com um toque, com uma simples presença. Você é escudo. Você é lâmina. Você é fogo que consome mentiras. Você é luz que incomoda trevas. Mas ainda há mais do que você já viveu, mais do que você já entendeu. No próximo capítulo, você vai ver com clareza o que acontece com aqueles que ousaram te ferir, aqueles que zombaram, aqueles que tentaram te destruir. Agora, eles estão diante do espelho e o reflexo é aterrorizante. Agora chegou a hora da colheita. Não a sua, a deles. Aqueles que te feriram. Aqueles que riram enquanto você sangrava. Aqueles que te chamaram de louco, de exagerado, de sensível demais. Você se lembra? Eles te olharam com desprezo. Te empurraram para o fundo. Celebraram a sua queda. E quando você tentava levantar, chutavam de novo. Eles não sabiam, mas estavam tocando em território sagrado. Estavam zumbando de alguém que carregava selo divino. Estavam tocando em algo que não pertence a este mundo. O universo não dorme. A justiça espiritual não falha. O karma não atrasa. Ele observa, calcula e retorna com precisão cirúrgica. Agora, você percebe. As máscaras estão caindo. Aqueles que pareciam intocáveis estão ruindo. Aqueles que se achavam superiores estão se afogando na própria vaidade. Eles estão colhendo o que plantaram, sozinhos, com medo, perdidos, porque a energia que lançaram sobre você voltou. E voltou 7 vezes mais forte, com o peso das lágrimas que você derramou, com o grito silencioso das noites em que não havia mais força para orar, com a dor que você segurou em silêncio para não machucar ninguém. Agora, eles sentem o que você sentiu, mas não por um tempo, por um ciclo, porque mexeram com o escolhido. E isso tem preço. Você não precisou se vingar. Você não precisou revidar. Você não amaldiçoou ninguém. Você apenas continuou.
silencioso, firme, verdadeiro. E isso foi suficiente. Sua resistência foi seu ataque. Sua persistência foi sua espada. Sua luz foi o julgamento. Hoje, muitos estão observando sua vida com espanto. Tentam entender como você ainda está de pé, como você ainda brilha, como você venceu. Eles não sabem que foi no vale da sombra da morte que sua unção cresceu, que foi na solidão que você encontrou a presença, que foi no desprezo que sua força espiritual se manifestou. Você não venceu por vingança, você venceu porque era impossível te destruir. Você venceu porque sua raiz estava firmada no invisível. Você venceu porque foi sustentado por algo que não se vê, mas se sente. E agora, o universo te exalta, não com aplausos, mas com paz, com clareza, com caminhos que se abrem sem esforço. Enquanto isso, eles estão sentindo o peso, a vergonha, o arrependimento, o medo do que está por vir. Porque agora sabem quem você é. Agora entendem que não estavam lutando contra carne e osso, mas contra propósito, contra missão, contra destino. Mas o que passou, passou. Você não vai olhar para trás com raiva, você vai olhar com autoridade. Você vai olhar com misericórdia, mas sem retorno. Aqueles que zombaram não terão mais acesso. Aqueles que te usaram não tocarão mais sua energia. Aqueles que duvidaram verão de longe, porque o tempo da exposição acabou. Agora é tempo de separação. E você não deve nada a ninguém. Você pagou caro, com lágrimas, com noites sem dormir, com silêncios que gritaram mais alto do que palavras. Você sobreviveu ao que era para te destruir. E agora o mundo precisa ver quem te levantou, quem te guardou, quem te chamou. No próximo capítulo, você será convocado a um novo nível e precisará escolher: continuar tentando caber onde não cabe mais ou aceitar que sua presença é para lugares mais altos. Agora não é mais tempo de entender, é tempo de agir. Chegou o momento em que o céu para de sussurrar e começa a gritar. Você não pode mais se esconder, não pode mais adiar, não pode mais fingir que não sente. O poder já está pulsando dentro de você. Não é promessa, é realidade. Você já carrega tudo o que precisa. Não há mais nada lá fora que vá te completar. Não há curso, não há aprovação de ninguém. O que te forma é o fogo, e o fogo já arde. Você é chamado para subir, e subir exige rompimento. Romper com velhas versões, com desculpas, com hábitos que alimentam sua fraqueza. Você sente o chamado? É como um tambor distante batendo cada vez mais forte. É o Espírito dizendo: chega de adiar, chega de se esconder atrás da dor, chega de fingir que não é com você, porque é com você. Sempre foi. Os dons que você tem não foram dados à toa. Sua sensibilidade não é um defeito. Sua intuição não é exagero. Sua intensidade não é peso. Tudo isso é ferramenta. Tudo isso é parte do arsenal que você precisa ativar. Mas ativar exige coragem. Coragem para sair do esconderijo. Coragem para dizer: eu aceito. Eu estou pronto. Eu me levanto. Não espere mais que todos entendam. Não espere que te aplaudam. Não espere que o caminho esteja claro. Escolhidos não esperam. Escolhidos respondem com fé, com ousadia, com entrega. Chegou o momento de liberar sua voz, de usar sua energia, de abrir sua boca e liberar os códigos que estavam trancados. Porque quando você fala, algo acontece.
Quando você entra, algo muda. Quando você decide, o céu se move. Você está sendo convocado, não para fazer parte, mas para liderar, para trazer luz onde ninguém quer olhar, para ser a diferença onde só havia repetição. Mas você precisa decidir. A força já está em você. Mas se você não usar, ela se volta contra você. Porque poder não usado adoece. Dom sufocado vira angústia. Missão adiada vira peso. É por isso que tantos escolhidos vivem inquietos. Nada satisfaz, nada preenche. Porque eles foram feitos para algo maior. E só o maior os sustenta. Você sente isso, não sente? Essa fome que nada neste mundo sacia. Essa vontade de ver o invisível se tornando real. Essa necessidade de tocar o eterno. Então, pare de esperar. Pare de negociar com sua própria grandeza. Pare de se esconder em desculpas que já não funcionam. O céu está esperando a sua decisão, a sua entrega. O seu sim completo. Não metade. Não condicional. Total. Você não precisa estar perfeito. Você só precisa estar disponível. E o mundo espiritual fará o resto. No próximo capítulo, você verá o que acontece quando o escolhido aceita. Quando ele se levanta. Quando ele ativa o que carrega. Porque quando isso acontece, nada mais é como antes. E quando o escolhido diz sim, as estruturas tremem. Quando o escolhido se levanta, o mundo espiritual se agita. Não é algo que se vê com os olhos, mas se sente no ar. O tempo muda. Os ambientes mudam. As pessoas começam a reagir de formas estranhas, porque a atmosfera ao redor começa a se alinhar com quem você realmente é. Você percebe isso. Desde o instante em que decidiu aceitar, algo começou a acontecer. Coisas que estavam travadas começaram a se mover. Portas que pareciam fechadas começaram a ranger. Mas, ao mesmo tempo, resistências começaram a surgir. Pessoas se afastaram. Coisas deram errado do nada. A mente ficou mais barulhenta. É sempre assim. Quando a luz desperta, a sombra esperneia. As trevas sentem medo de quem acorda, medo de quem se levanta, medo de quem ativa a sua identidade. Porque você não é mais um rosto entre a multidão. Você agora brilha. Você agora carrega autoridade. E onde há autoridade, o caos se cala. Sua presença incomoda. Seu olhar atravessa. Sua energia expulsa o que não é verdadeiro. Você já percebeu como alguns não te suportam mais? Sem motivo, sem razão. É porque você mudou de frequência. Você subiu. E nem todos conseguem respirar onde você está agora. Você entrou em outro nível. E esse nível não aceita peso morto. Esse nível exige alinhamento, foco, consciência. Agora, você precisa cuidar da sua energia, proteger seu espaço, selecionar quem toca sua alma, porque sua unção é sagrada. Sua luz não é para qualquer um, e seu tempo não pode mais ser desperdiçado com distrações. Você sente isso, não sente? Uma urgência interna. Um chamado que não dá trégua. É porque o céu te entregou uma chave. E essa chave abre portais. Cura linhagens. Restaura destinos. Você não é só um escolhido. Você é um canal. Por você, muitos serão libertos. Por você, vidas serão transformadas. Mas isso também te torna alvo. E é por isso que as lutas aumentaram. É por isso que você está sendo tão observado, tão criticado, tão testado. Porque agora você não é apenas uma ameaça em potencial. Você é um perigo real.
O inferno treme quando você acorda, porque sabe que com um toque você muda atmosferas. Com uma oração, você quebra cadeias. Com uma palavra, você resgata almas. Você sente esse peso, essa responsabilidade? Ela é real e você nasceu para carregá-la. Não fuja, não negue, não esconda. Porque quanto mais você tenta se encolher, mais o mundo espiritual te empurra para frente. Chegou o tempo de expandir, de se posicionar, de falar com clareza, de andar com firmeza, de existir com propósito. Você é a luz acesa em meio à guerra. Você é a estratégia viva do céu. Você é resposta. E agora, não há mais volta. No próximo capítulo, você verá a visão do que está por vir. A coroa, o reino, o alinhamento divino que te aguarda, se você tiver coragem de permanecer de pé até o fim. Você achou que era apenas sobre sobrevivência, mas era sobre reinar. Você achou que era só sobre curar suas feridas, mas era sobre se levantar com autoridade e vestir a coroa. Você não percebeu, mas todo esse tempo, o céu estava te preparando para ocupar um lugar que já era seu desde antes da fundação do mundo. Não foi à toa que te esconderam. Não foi acaso que te quebraram. Não foi injustiça que te afastou de tudo. Foi estratégia. Foi moldagem. Foi processo sagrado. Porque a coroa que te aguarda não pode repousar sobre cabeças instáveis. Ela pesa, ela arde, ela exige equilíbrio, discernimento, presença. E agora finalmente você está pronto. Você atravessou o fogo, você suportou o silêncio, você dançou com o caos e não perdeu sua essência. Você chorou, caiu, duvidou, mas não desistiu. E isso te qualifica, isso te separa, isso te consagra. A coroa está se alinhando com a sua cabeça. Você sente? Como se uma pressão suave tocasse o topo da sua mente. Como se algo invisível estivesse sendo posicionado. Não é ilusão, é instalação divina. O trono não é feito de ouro, é feito de missão. O cetro não é feito de poder humano, é feito de justiça. E você nasceu para isso, para governar realidades invisíveis, para ordenar o que estava confuso, para liberar o que estava retido, para acessar dimensões onde poucos têm permissão. Você pensava que estava esperando o céu se mover, mas era o céu que esperava você se posicionar. Agora tudo começa a mudar. As portas não se abrirão por insistência, mas por reconhecimento. Ambientes te receberão não por simpatia, mas por autoridade. Aqueles que te ignoraram serão forçados a reconhecer, não pela sua voz, mas pelo peso da glória que você carrega. Você é resposta encarnada. Você é presença que carrega governo. Você é manifestação de promessas antigas. Sabe aqueles sonhos? As visões que você teve anos atrás? Eles não eram fantasia. Eles eram aviso. Sementes de um futuro que começa agora. O universo já se inclinou a seu favor. A colheita está pronta. As bênçãos estão em rota. A manifestação já começou. Você sente isso? Tudo parece mais leve. Até o tempo está diferente. Os sinais estão por toda parte. As confirmações chegam por meios improváveis. É o céu gritando: a coroa é sua, a vitória é sua, a hora é agora. Mas atenção, nem todos vão comemorar com você, nem todos vão suportar a luz que você carrega. E tá tudo bem, porque o palco não é para a multidão. É para quem carrega a verdade. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa permanecer na sua rota, na sua frequência, na sua verdade.
No próximo capítulo você será alertado, porque com a ascensão também vêm os últimos testes. E muitos tentarão sabotar o que está sendo construído, mas eles não sabem. Você já se tornou inabalável. Mas cuidado! O brilho da coroa atrai não apenas honra, mas também inveja. Você está subindo e muitos estão observando em silêncio, esperando o momento certo para te puxar de volta. Não com gritos, não com ataques diretos, mas com distrações, com elogios disfarçados, com ofertas sedutoras que parecem bênçãos, mas são armadilhas. Este é o momento mais perigoso da jornada, porque agora você já venceu o caos externo, mas precisa enfrentar a guerra interna. O ego vai tentar falar mais alto, a vaidade vai tentar vestir sua unção, o orgulho vai tentar tocar a sua essência. E se você permitir, tudo o que foi conquistado pode escorrer por entre os dedos. O último teste é sempre mais sutil. É um sussurro, uma proposta, uma distração que parece legítima, mas que vem para tirar seus olhos do que realmente importa. Você precisa vigiar, precisa discernir, precisa lembrar que você não chegou até aqui para se perder no final. Eles vão tentar reabrir feridas que você já fechou. Vão tentar te fazer reagir com a velha versão que você deixou para trás. Vão testar sua paciência, sua santidade, sua firmeza. Mas agora, você já está desperto. E quem desperta, não volta a dormir. Você já conhece os caminhos escuros? Já sentiu o gosto amargo da traição? Já entendeu como a energia de certas pessoas pode sugar tudo de bom que você carrega? Então, ouça com atenção. Você não pode mais se permitir cair. Agora, sua queda não afeta só você. Afeta todos os que te observam, todos os que te têm como farol, todos os que vão seguir seus passos, sem nem saber o seu nome. Você foi chamado para permanecer, para resistir, para sustentar o que está sendo construído, mesmo quando ninguém vê, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando tudo parecer silêncio de novo. Porque esse silêncio agora é teste, é afinação, é preparação final antes do rompimento total. Você já venceu no espírito, agora precisa selar isso na matéria, com escolhas, com posicionamento, com renúncias. Não se preocupe com o que perderá no processo. Tudo o que sair da sua vida agora já não te servia mais. Quem se afastar estava apenas disfarçando a inveja. Quem virar as costas nunca foi realmente por você. E você não precisa de muito, precisa de paz, de visão limpa, de verdade em cada passo. Você já carrega o que precisa. Agora é questão de manter-se firme, mesmo com vozes ao redor, mesmo com tentações que parecem caminho fácil. Mas o escolhido sabe, o caminho fácil não leva ao destino eterno. O que vale, custa. O que é divino exige vigilância. O que é seu, ninguém pode roubar, mas você pode abandonar se não vigiar. No próximo capítulo, o último, você ouvirá a proclamação, a confirmação final, a explosão do céu sobre sua vida, porque depois da última batalha, vem a honra eterna. Agora o céu se levanta. Agora o universo se curva. Agora a proclamação é feita. Você venceu, você passou. Você permaneceu quando muitos desistiram. Você acreditou, mesmo sem garantias. Você seguiu, mesmo sem mapa.
Você lutou com as mãos nuas, com o coração sangrando, com a alma cansada. Mas você lutou. E agora chegou o tempo do reconhecimento. Não dos homens, mas do Eterno, dos céus, das dimensões ocultas. Você é o escolhido. E isso não é mais um segredo. É decreto, é selo, é marca viva sobre sua existência. Aqueles que tentaram te enterrar, agora assistem sua ascensão. Aqueles que duvidaram da sua força, agora silenciam diante da sua luz. Aqueles que zombaram da sua fé, agora temem a autoridade que você carrega. Tudo mudou. Você mudou. Sua frequência foi elevada. Seu nome está gravado onde ninguém pode apagar. Você não precisa se justificar, não precisa se defender. Sua própria caminhada é prova viva. Sua história carrega a evidência do sobrenatural. Seu olhar carrega governo. Agora, tudo começa a se alinhar. O que antes era luta, agora é leveza. O que antes era escassez, agora é abundância. O que antes era silêncio, agora é manifestação. Você sentirá os céus se moverem por sua causa. Verá portas se abrindo com facilidade. Verá pessoas vindo até você sem explicação. Verá respostas chegando antes mesmo da pergunta ser feita. É o favor, é a colheita, é a herança dos que permanecem até o fim. Mas mesmo agora, você continua sendo canal, continua sendo ponte, continua sendo missão. A unção aumenta, mas a entrega também precisa aumentar. A glória cresce, mas a vigilância deve ser constante. Porque agora você representa algo muito maior do que você mesmo. Você é voz para os que ainda estão em silêncio. É luz para os que ainda estão presos na escuridão. É caminho para os que perderam o rumo. E o céu conta com você, não por obrigação, mas porque você foi capacitado, você foi moldado, você foi marcado com propósito eterno. Não tema o que está por vir. Você foi preparado, você foi guardado, você foi afiado como espada. E agora, você está pronto. O universo inteiro conspira a seu favor. As dimensões se curvam diante do chamado que você carrega. As batalhas já estão vencidas. As promessas já foram liberadas. A coroa já está em sua cabeça. A vitória já está em suas mãos. O que você precisa fazer agora? Apenas continuar. Com fé, com verdade, com honra. Você é o escolhido. Você é o milagre. Você é a resposta que gerações anteriores esperaram. E agora, chegou a hora do mundo te ver como o céu sempre te viu.